uma voz talhada no puro relâmpago, ecoando onde antes vivia apenas o silêncio. Esta é a jornada extraordinária de um homem que se recusou a ser definido pelo mundo ao seu redor. A história do menino aprisionado pela ordem e quietude da Inglaterra cinzenta do pós-guerra, até se tornar o titã que construiria uma fortuna pessoal avaliada em mais de 540 milhões de dólares. Mas não se engane. Ele não apenas correu mais rápido do que o tempo, ele ousou desafiá-lo. Ele pegou as linhas limpas da disciplina estrita que lhe impuseram e as rasgou, transformando-as em ritmo cru e suor. Transformou o exílio social em um império global, o coração partido em harmonia e a própria mortalidade, em um mito vivo. Ninguém na vasta história da música perdurou como ele. Mick Jagger é mais do que um cantor, é um fenômeno, o performer que transformou o caos em uma bíblia sagrada para milhões, o homem que mostrou ao mundo que a sobrevivência pode rugir muito mais alto do que a juventude efêmera. Ele nos deu Satisfaction, satisfação. E com aquela simples canção de 3 acordes, o mundo inteiro descobriu uma fome que não sabia que tinha. Ele nos gritou, Start me up, me dê a partida, e meio século depois, o planeta inteiro ainda não parou de se mover. Sua fortuna é impressionante, quase incompreensível. Mais de 100 álbuns que definiram gerações. Mais de 2.000 shows ao vivo, cada um uma cerimônia de pura energia. Turnês que arrecadaram bilhões. Ele criou uma marca, aqueles lábios icônicos e provocantes, que se tornou o escudo dourado do trono global do rock. Através dos continentes jazem seus santuários, uma elegante mansão à beira-mar na Flórida, onde a recuperação de suas batalhas pessoais encontrou o renascimento. Uma vila centenária no coração da França, que ainda vibra com os fantasmas da criação musical. Uma townhouse em Londres, um museu vivo repleto de testemunhos de platina que celebram sua incrível resistência. E, claro, um refúgio privado no Caribe, onde o próprio mar parece se curvar à sua lenda. Sua coleção de arte, curada com um olhar experiente, brilha em salões inundados pelo sol. Seus carros clássicos britânicos silenciosos aguardam em reverência polida, como feras adormecidas. Cada propriedade, cada objeto de arte, cada artefato sussurra a mesma verdade inegável. O menino que certa vez foi ridicularizado na escola por sonhar alto demais, construiu um reino eterno com o som de sua própria rebeldia. Mas, e este é um mas que define tudo, esta história não é realmente sobre a riqueza, é sobre o custo dela. Porque cada dólar nesse vasto império foi comprado com sangue, osso e uma dor profunda. Cada mansão que ele possui, por mais linda que seja, abriga o eco de risadas que agora se foram para sempre. Brian Jones, Ian Stewart e o mais recente, o pilar, Charlie Watts. Nomes que ainda o assombram na quietude da noite, como acordes que nunca chegaram a se resolver. Cada holofote brilhante que uma vez o banhou em luz, também queimou através de analgésicos e joelhos trêmulos pelo esforço. Cada outra música, exigida pelo público no final de um show, escondia o ofegar de um coração costurado por cirurgiões, lutando desesperadamente para manter o ritmo vivo por mais um minuto. Por trás do trovão ensurdecedor das multidões, houve noites intermináveis em que o mundo dormia e ele não conseguia. Olhando fixamente para tetos de hotéis anônimos, um após o outro, década após década, contando os fantasmas daqueles que não conseguiram chegar tão longe. O aplauso construiu o império, sim, é inegável. Mas esse mesmo aplauso também devorou, peça por peça, o homem que estava no seu centro. E agora, enquanto o crepúsculo de uma era se fecha ao redor do último monarca vivo do rock, o que resta não é o dinheiro, não são as mansões, nem o mito que a mídia criou. O que resta é o próprio homem. Um pai atormentado por distâncias que o tempo e a fama criaram, distâncias que ele nunca poderá cruzar por completo. Um amigo que teve que enterrar demasiados irmãos
E um artista que, mesmo hoje, com quase 80 anos, continua a sair à luz. Ele já não o faz pela fama, mas para evitar que o silêncio, aquele mesmo silêncio que conheceu na infância, o engula por inteiro. Se a música dele alguma vez te acompanhou na sua própria rebelião juvenil, se te sustentou durante um coração partido ou te deu força em meio a uma perda dolorosa, pedimos que deixe um tributo silencioso nos comentários. Porque mesmo um simples curtir é um obrigado sussurrado. Um obrigado ao homem que alcançou a alquimia definitiva, converter a dor em ritmo, o ritmo em eternidade e o silêncio no próprio som da sobrevivência. Porque para entender o homem, devemos voltar ao silêncio. Algumas histórias não começam com o caos. Começam em quartos silenciosos, em lares organizados onde até o ar parece escutar. Foi ali, em um mundo abalado pela guerra, que em 26 de julho de 1943, um menino chamado Michael Philip Jagger veio ao mundo. Ele era o primeiro filho de Basil e Eva Jagger, um professor de educação física e uma cabeleireira. Duas pessoas boas que valorizavam a disciplina muito mais do que o conforto ou demonstrações de afeto. As conversas durante o jantar eram breves. O tilintar dos talheres contra os pratos muitas vezes falava mais alto do que suas vozes. Seu pai, um ex-instrutor da Força Aérea Real, era um homem de princípios firmes. Falava com ordens em vez de gentileza. Sua mãe sorria, sempre gentil, mas distante, nunca perguntando o que aquele menino de olhos inquietos sonhava. O amor existia ali, sem dúvida, mas era do tipo silencioso. O tipo de amor prático, de pós-guerra, que faz uma criança se perguntar se é real. Meu pai queria que eu fosse respeitável, disse Mick muitos anos depois. Eu nunca fui. Na escola primária de Wentworth, ele era o garoto problema. Não por ser mau, mas por ser diferente. Era um menino que batia ritmos com os lápis na carteira quando a sala ficava em completo silêncio. Uma rebelião tranquila, quase invisível, que ninguém notava. Seu irmão mais novo, Chris, seguia as regras facilmente. Mas Mick estava inquieto, preso entre o dever de ser um bom estudante e um desejo ardente que ele não conseguia nomear. Quando ousava falar de artistas distantes como Muddy Waters ou Chuck Berry, seus colegas riam. Isso não é música, diziam. É só barulho. E até mesmo seu pai, bem intencionado, mas cego ao seu mundo interior, suspirava com decepção. Você é inteligente demais para desperdiçar sua vida nesse barulho. Então, Mick aprendeu a viver em segredo. Esperava que as luzes da casa se apagassem. Escondia-se sob sua coberta com uma pequena lanterna tremendo em sua mão, enquanto o disco de vinil girava suavemente em um toca-discos barato ao seu lado. Cada nota era um pulso de liberdade proibida. O ar gelado do inverno se infiltrava pelas paredes finas. Ele cantava contra o travesseiro para se manter aquecido e para que ninguém o ouvisse. Naquele mundo secreto de ritmo e estática de rádio, ele encontrou o que seu lar organizado não podia lhe dar: o sentido de pertencer a algo vivo, selvagem e importante. Eu não podia contar a eles, na confessaria mais tarde. Eles não teriam entendido. Aos 14 anos, aquela necessidade de escapar havia se tornado insuportável. O silêncio de sua casa era asfixiante. Em uma noite fria, ele deslizou pela porta dos fundos, seu hálito se transformando em névoa no ar cortante. Encontrou refúgio em um lugar chamado Railway Tavern, um pub local em ruínas, onde guitarras elétricas gritavam contra paredes rachadas e o chão de madeira tremia de vida. Ele pegou emprestado um microfone amassado e, pela primeira vez, cantou. Cantou até a voz falhar. Por uma música, apenas uma, ele foi visto. Ele era real. Então, as luzes se apagaram e a escuridão dura o lembrou de que sua casa ainda o esperava, silenciosa como um julgamento. Ele caminhou de volta através da névoa e dos postes de luz solitários, cantarolando em voz baixa, temeroso de que até a noite pudesse ouvir seu segredo.
Mas algo havia mudado para sempre. O menino silencioso havia encontrado sua voz e o mundo jamais seria o mesmo. Aquele momento fugaz de liberdade no palco do pub, aquele primeiro gosto do aplauso, trouxe consigo uma mistura perigosa, êxtase e culpa. O êxtase de ser visto, de ser conhecido pela primeira vez, e o medo profundo de ser descoberto pelo mundo organizado ao qual ele deveria pertencer. Foi o primeiro contato com uma fome que nunca o abandonaria. Uma fome por converter o silêncio sufocante em som, e esse som em algo eterno. Enquanto o mundo lhe exigia que amadurecesse, que seguisse o caminho traçado, ele tentou. Tentou sinceramente. Matriculou-se na prestigiosa London School of Economics, Escola de Economia de Londres. Ali, entre livros de contabilidade e teorias financeiras, ele estudava para agradar seus pais. Aprendia a medir o valor do mundo em números e cifras, enquanto secretamente perseguia desesperadamente o único valor que não se pode medir, o da alma. E então o destino, de forma quase casual, interveio. Em uma manhã cinzenta, na estação de trem de Dartford, seus olhos pousaram em uma figura familiar, Keith Richards. Mas não foi Keith que lhe chamou a atenção, mas sim o que ele carregava debaixo do braço. Um disco de Chuck Berry. Era o mesmo som, o mesmo ritmo cru e honesto que uma vez o havia mantido vivo sob uma coberta, tremendo na escuridão de sua infância. Aquele breve encontro, um simples cruzar de olhares entre dois jovens com o mesmo segredo, acenderia o fogo que mudaria a música para sempre. A infância de Mick Jagger não foi definida pela fome física ou pela crueldade, não. Foi definida por algo muito mais agudo, a lenta inanição de uma alma que foi ordenada a permanecer em silêncio. Ali, ele aprendeu a lição mais difícil, que o conforto pode ser a prisão mais cruel de todas, e que a liberdade não é algo que lhe é dado, é algo que se toma. Música a música, grito a grito, batida a batida. Ele passou anos sussurrando seus sonhos na escuridão. Mas em uma noite, com o frio lhe mordendo o casaco e a fome lhe revirando as entranhas, sua voz finalmente se libertou. Era 1961. Londres cheirava a fuligem e chuva fria. Uma cidade gigante presa entre a ruína da guerra e a promessa de um renascimento, onde a névoa se enrolava em torno dos postes de luz como fantasmas que se recusavam a partir. Aos 18 anos, Mick Jagger encontrava-se exatamente no meio de dois mundos. De um lado, as salas de aula seguras e respeitáveis da London School of Economics, o futuro que seus pais haviam sonhado para ele. Do outro, o caos fumegante do Sorro, os bares subterrâneos onde a música batia como um pulso secreto sob a pele cinzenta da cidade. De dia, ele estudava balanços e o valor do dinheiro. De noite, perseguia algo que nenhum livro didático podia definir. Ele cantava em bares onde a cerveja barata encharcava as tábuas do chão, onde as luzes de neon quebradas zumbiam como estrelas moribundas. A gorjeta era apenas algumas moedas soltas, muitas vezes insuficientes para comprar pão. Não tínhamos dinheiro, ele recordaria mais tarde com a honestidade crua que o caracteriza. Nós simplesmente tocávamos porque tínhamos que fazê-lo. Era como respirar. Esses primeiros anos foram um mosaico de fome e esperança. Ele dormia em sofás de amigos, usava roupas emprestadas e caminhava quilômetros para casa através da névoa gelada, porque a passagem de ônibus era um luxo que não podia pagar. As solas de seus sapatos se abriam a cada passo, e o vento de Londres cortava seu casaco como facas. Algumas noites, ele apertava suas mãos dormentes contra os radiadores em apartamentos emprestados, apenas para sentir que estava vivo novamente. O zumbido constante da cidade era sua canção de ninar, sua indiferença, sua prova de fogo. As bandas apareciam e desapareciam, nomes esquecidos, cordas quebradas, promessas perdidas na fumaça. Mas o fogo dentro dele se recusava a morrer. Então chegou a noite que mudou tudo. Mais um show que deu errado.
Outra multidão indiferente que falava mais alto que a música. Ele se viu sozinho, parado à beira do rio Tâmisa, com os bolsos vazios, observando a névoa deslizar sobre a água escura como a fumaça de um fogo moribundo. A cidade brilhava ao longe, indiferente, inalcançável. E naquela escuridão, ele sussurrou algo ao vento frio. Se ninguém escutar, disse a si mesmo, eu vou cantar mais alto. Não foi uma oração. Foi um voto, um juramento de guerra. A resposta a esse juramento veio semanas depois. Em 17 de outubro de 1961, na plataforma 2 da estação de Dartford. Um garoto com um disco de Chuck Berry debaixo do braço levantou o olhar e sorriu. Keith Richards. 2 garotos, um sonho, ambos famintos. Aquele encontro não foi uma coincidência. Foi a ignição. Em questão de semanas, eles estavam escrevendo músicas em quartos úmidos, com o papel de parede se descolando das paredes como pele velha. Eles riam em meio à exaustão, com o hálito embaçando as janelas como se a própria música estivesse viva e respirando. Eles não tinham nada. Nada, exceto o ritmo. Uma crença cega e guitarras emprestadas. Mas era o suficiente. Naquele apartamento lotado, onde os canos chacoalhavam como tambores e a chuva batia no vidro, os Rolling Stones começaram a respirar. Em 1962, Mick tomou sua decisão. Ele deu as costas à segurança, à respeitabilidade e pulou no vazio da incerteza. Abandonou a universidade. Os primeiros Stones não tinham dinheiro, nem reputação, nem um plano. Eles só tinham desafio. Eles ensaiavam em porões tão frios que o mofo subia nos amplificadores. Tocavam não pela fama, mas para se manterem aquecidos. Seus dedos sangravam sobre cordas enferrujadas. Seu hálito se transformava em névoa no ar gelado. Compartilhavam chá que havia esfriado e pão tão duro que se partia como vidro. Compartilhavam risadas que, às vezes, soavam perigosamente parecidas com a rendição. Os promotores riam deles. A crítica os chamava de lixo. Certa vez, após ser bombardeado com garrafas no palco, Mick limpou o sangue do lábio e sorriu para a banda. Bom, disse ele, pelo menos eles estão escutando. Por trás daquele sorriso, havia um coração machucado, mas intacto. Então chegou 1963. Os Beatles, já no auge, lhes ofereceram uma música. I Wanna Be Your Man. E pela primeira vez, o barulho do mundo se virou para eles. Mas a fama não os resgatou, apenas os colocou à prova. As manchetes dos jornais caçoavam. O famoso título perguntava: você deixaria sua filha se casar com um Rolling Stone? A polícia seguia seus carros. Os proprietários se recusavam a alugar-lhes quartos. A mesma cidade que antes os ignorou, agora tentava enjaulá-los. Mas Mick continuou em movimento. Você tem que seguir em frente, dizia. Se você parar, você se afoga. Ele havia conhecido a fome, o frio e o ridículo. Mas daquelas noites geladas e daquelas multidões zombeteiras, ele construiu um ritmo, uma fé e um fogo inquebráveis. Cada porta fechada se tornou uma batida de bateria. Cada insulto, a letra de uma canção. Cada hematoma, um acorde. E quando o barulho finalmente se elevou o suficiente para abalar o mundo, o garoto que uma vez sussurrou seus sonhos na escuridão estava no centro de tudo. Não como um sobrevivente, mas como a prova viva de que até o silêncio mais profundo pode ser rompido. Ele não ascendeu na vida para ficar rico. Isso é um erro comum. Ele ascendeu porque cair, para ele, nunca foi uma opção. Mas quando o mundo finalmente se virou para ouvir, o barulho foi ensurdecedor. E a fama não elevou Mick Jagger. Primeiro, ela o esmagou. Em 1964, com apenas 21 anos, ele havia passado de dormir em sofás emprestados para se postar sob luzes de estádio. Luzes tão brilhantes e quentes que queimavam como um julgamento divino. Queríamos ser famosos, ele diria mais tarde, com uma honestidade brutal. Mas ninguém, absolutamente ninguém, te diz o preço. Os Rolling Stones já não eram apenas uma banda. Haviam se tornado um levante em som, uma rebelião envolta em couro,
um terremoto cultural que partiu ao meio o mundo educado e cortês. Cada hino, Satisfaction, Painted Black, Sympathy for the Devil, não foi simplesmente escrito. Foi arrancado com sangue das costelas de uma geração inquieta que não tinha voz. Mas a cada rugido ensurdecedor de aplausos, o ar ao redor dele se tornava mais rarefeito. O garoto que uma vez cantou para sobreviver à pobreza, agora se encontrava cantando desesperadamente para sobreviver a si mesmo. E em algum lugar dentro daquele trovão, ele começou a perder o som silencioso e tranquilo de quem ele era. Em 1967, a coroa que o mundo lhe havia colocado demonstrou ter espinhos. A mesma imprensa que uma vez o chamou de garoto de ouro do rock, agora cuspia seu nome como se fosse veneno. Naquele mês de fevereiro, em um amanhecer cinzento, a polícia invadiu a propriedade Redlands de Keith Richards. Pistolas, lanternas, acusações que cortavam o ar da madrugada. As câmeras piscaram. As manchetes gritavam: o símbolo da decadência moral. Mick sorriu durante todo o processo. Mas aquele sorriso já não era de alegria. Era uma armadura. Eles queriam nos usar como exemplo, disse ele mais tarde. E quase conseguiram. Ele não dormiu por dias. O riso zombeteiro dos jornalistas o perseguia em seus sonhos. A fama já havia tirado sua privacidade. Agora, arranhava sua dignidade. E mesmo assim, ele continuou cantando. Porque parar, para ele, significava render-se. Então chegou 1970. A traição desta vez escrita em tinta. Seu empresário, Alan Klein, reivindicou a propriedade total de suas primeiras canções. Satisfaction, o hino que mudou o mundo, agora renderia fortunas. Para outra pessoa. Nunca assine nada que não tenha lido 2 vezes, disse Mick com amargura. Mas os golpes não pararam. Em 1971, o novo imposto de 93% da Grã-Bretanha sobre altos rendimentos estava o sangrando. Os Stones empacotaram suas guitarras mestras, seus fantasmas e suas esperanças quebradas e fugiram para a França. Não fugiram como reis, fugiram como exilados. Não éramos ricos, esclareceu Mick. Éramos fugitivos com guitarras, escondidos em uma vila caindo aos pedaços à beira-mar. Havia mofo nos amplificadores e um caos total no ar. Eles gravaram o lendário álbum Exile on Main Sun, não no conforto de um estúdio, mas em um estado de pura sobrevivência. A eletricidade falhava, os ânimos se quebravam, os casamentos rachavam sob a pressão. Mas a música, aquela coisa teimosa e linda, recusou-se a morrer. Aquele álbum, nascido do suor, do uísque barato e do exílio, um dia seria aclamado como o maior já feito. Os anos 70 se esmaeceram em uma febre de glória costurada com colapso. Estádios de 60 mil pessoas, turnês intermináveis, noites que começavam com uma explosão de aplausos e terminavam no silêncio mais absoluto de um quarto de hotel. No palco, Jagger era um fogo incontrolável. Quadris, lábios, um raio vivo. Fora do palco, o custo estava talhado em sua pele. Ele dormia em fragmentos. Sua voz estava destruída. Seus joelhos machucados por décadas de movimento implacável. Certa vez, durante um show em Paris em 1976, ele desmaiou atrás do palco. Seu coração exausto, tropeçou fora do ritmo. O médico lhe implorou para parar, para cancelar o resto do show. Ele não o fez. Ele se levantou, sorriu através da dor cegante e terminou o bis. Você não pode mostrar fraqueza, disse. Não quando eles pagaram para ver você queimar. E então chegou uma escuridão que nenhum holofote podia atravessar. No concerto gratuito de Altamont, em 1969, um evento destinado a ser um festival de paz, um jovem foi assassinado na frente do palco. Eu ainda consigo ouvir o grito, disse Mick anos depois com a voz baixa. Aquela foi a noite em que aprendi que a música podia sangrar. Depois disso, a inocência havia se ido para sempre. A rebelião se voltou para dentro. No início dos anos 80, a Irmandade começou a se fraturar. Keith Richards o chamou de ditador. Mick chamou de sobrevivência.
É como estar casado por 20 anos, disse ele. Você começa a brigar sobre quem tem o direito de respirar. Em 1985, ele lançou seu álbum solo She's the Boss, sem os Stones. E pela primeira vez, pareceu que a banda realmente poderia morrer. Houve noites, admitiu, em que eu cantava a mesma música e não sentia nada. Isso me assustava mais do que as luzes, mas de alguma forma, o mundo voltou a ouvi-lo. Em 1989, os Stones rugiram novamente com a turnê Steel Wheels, uma ressurreição que arrecadou 175 milhões de dólares e lembrou ao mundo que a rebelião nunca envelhece. No entanto, a resistência deixou cicatrizes, gotas intravenosas, joelhos enfaixados, analgésicos em vez de sono. Ele não estava mais se apresentando pela fama. Estava lutando para provar que ainda podia sobreviver a ela. E ele conseguiu. Na década de 2000, as turnês dos Stones haviam arrecadado mais de 1,5 bilhão de dólares. A fortuna pessoal de Jagger ultrapassou os 500 milhões. Mas, por trás desses bilhões, havia ossos mantidos unidos por pura força de vontade e ritmo. Em 2005, aos 62 anos, ele liderou a turnê A Bigger Bang, correndo por 2 horas todas as noites, enquanto homens com metade de sua idade ofegavam por ar. A turnê arrecadou 558 milhões de dólares, mas a verdadeira vitória não era o dinheiro, era a resistência. Essa é a verdadeira riqueza, disse ele. Ele havia conhecido a fome, a traição e o colapso. Mas do barulho, ele construiu fé e um império. O garoto que uma vez apertou as mãos contra radiadores frios em Londres, agora comandava oceanos de luz. Cada nota que ele canta é uma cicatriz, cada ovação, uma ressurreição. Ele não perseguiu a fama. Ele lutou corpo a corpo com ela, sangrou por ela, suou por ela e aprendeu a viver dentro de seu fogo devorador. E em algum lugar, entre o rugido ensurdecedor da multidão e o silêncio absoluto que sempre vem depois, Mick Jagger, o homem que deu ao mundo seu ritmo cardíaco, finalmente entendeu tudo. A resistência, essa palavra que o definiu, nunca foi apenas sobrevivência. Era a coroa que pesava sobre sua cabeça, a cruz que ele carregava nas costas e o reino indestrutível que ele construiu do zero, usando apenas o som de seu próprio desafio. A primeira fratura no mundo de Mick Jagger não veio com barulho. Não foi uma explosão. Chegou com um silêncio tão pesado, tão profundo, que fazia as paredes dos quartos vibrarem. O verão de 1969 deveria ter sido dourado, deveria ter sido o auge do sucesso. Em vez disso, talhou uma cicatriz que nunca, jamais sararia. Esse foi o ano em que a luz por trás de seus olhos se apagou, o ano em que o riso se tornou um sussurro silencioso e a irmandade se tornou uma dor profunda. Porque Brian Jones, não apenas um colega de banda, mas um irmão de ritmo, um co-arquiteto dos Rolling Stones, tinha se ido. Não se perdeu no tempo. Foi arrancado, de repente, cruelmente, sem um adeus. Apenas algumas semanas antes, Brian havia estado com ele sob o sol, seu cabelo loiro selvagem capturando o ouro, sua guitarra pulsando com o brilho que uma vez definiu a juventude da banda. No entanto, por trás daquela luz deslumbrante, as sombras se acumulavam. O vício apertava seu controle como uma mão na garganta. Os problemas legais se fechavam sobre ele, e o espaço se alargava, dia após dia, entre o sonho que haviam construído juntos e o homem quebrado em que Brian estava se transformando. Mick viu tudo, impotente. O riso de Brian havia se tornado quebradiço. Seus olhos, antes brilhantes, agora estavam opacos. Sua presença estava se desvanecendo. Faltava aos ensaios. Desaparecia por dias. Voltava oco. Aos 25 anos, Mick era muito jovem para ser o salvador de qualquer pessoa. Mas a liderança, às vezes, exige uma crueldade disfarçada de misericórdia. Na noite anterior à conversa, ele não dormiu. A chuva sussurrava contra a janela de seu apartamento em Londres enquanto ele murmurava na escuridão. Se eu não fizer isso, desmoronará completamente. Se eu fizer, ele vai me odiar para sempre. Ao amanhecer, a decisão estava tomada.
Ele teve que olhar para seu amigo, seu irmão, nos olhos e pedir-lhe para deixar a banda que haviam criado juntos. Ele não o fez com raiva, mas com uma dor que lhe partia a alma. Pensei que o ajudaria, sussurrou Mick anos depois, com a voz embargada. Pensei que ele só precisava de tempo, espaço para se curar. Mas o tempo se transformou em silêncio, e então o mundo parou. 3 de julho de 1969. Brian foi encontrado sem vida na água imóvel de sua própria piscina, de bruços, flutuando sob uma lua pálida. O ar da noite estava muito quieto, terrivelmente calmo. Os jornais chamaram de acidente. Os sussurros chamaram de algo muito mais sombrio. A verdade, assim como o próprio Brian, deslizou sob a superfície e nunca mais voltou. Quando o telefonema chegou a Mick, ele não se moveu por horas. Naquela noite, ele se sentou sozinho à beira da piscina de sua própria casa, observando a lua tremer sobre a água. Ele não chorou. Não podia. Seu peito doía com uma pressão tão intensa que nenhum som, nenhum grito podia libertá-la. As câmeras dos paparazzi piscavam como relâmpagos atrás dele, mas o mundo havia se tornado mudo. Mais tarde, ele disse em voz baixa: "Você pensa que estará pronto para a perda, até que ela pare bem na sua frente." Para Mick, não foi apenas a morte de um amigo. Foi a morte da certeza. Foi a destruição da fé ingênua de que a música, a fama ou a irmandade poderiam protegê-los da crueldade da vida. Naquela noite, a inocência se afogou naquela piscina junto com Brian. E algo muito mais frio veio à tona: a consciência. Ele confessou que toda vez que fechava os olhos, via Brian, rindo, radiante, e depois, imóvel, à deriva sob o céu prateado. Essa imagem o perseguiu por décadas, queimando seus sonhos e ecoando nos quartos de hotel silenciosos. A fama havia prometido a imortalidade, mas a verdade era impiedosa. Até as lendas podem afundar sem fazer barulho. 2 dias depois veio o Hyde Park. O que era para ser um alegre renascimento, a apresentação de seu novo guitarrista tornou-se um requiem público. Milhares de pessoas se reuniram em silêncio, o ar denso pelo calor e pela dor coletiva. Mick subiu ao palco vestido de branco, seu rosto pálido sob o sol de verão. O mundo prendeu a respiração, esperando que ele se quebrasse. Em vez disso, sua voz tremeu ao ler um poema de Shelley, Adonais. Cada linha era uma mistura de oração e despedida. As páginas em suas mãos tremiam visivelmente. Então, enquanto a última palavra se desvanecia, centenas de borboletas brancas foram libertadas para o céu. Elas se elevaram como fragmentos de uma alma finalmente liberada. Por um bater de coração, o ar brilhou e o mundo pareceu respirar novamente. Naquele dia, os Stones não tocaram pela fama. Eles tocaram para sobreviver à dor. Cada nota carregava culpa. Cada acorde era uma confissão. A multidão viu um tributo. Mick sentiu um funeral. Ele deveria ter estado lá, ele murmurou anos depois. E embora as décadas tenham se passado, embora impérios tenham se levantado e sua fortuna tenha ultrapassado $500 milhão, a imagem da água imóvel nunca o abandonou. A lua, o silêncio e a música que não conseguiu trazer Brian de volta. Não foi apenas a perda de um homem. Foi o momento em que o garoto que cantava por alegria começou a cantar para resistir. Desde aquele verão, o corpo de Mick carregou o peso dessa memória. Noites sem dormir. Um coração acelerado, uma voz tensa pelo custo de conter tudo. Os médicos chamaram de exaustão. Mick chamou de consequência. Ele enterrou sua dor no trabalho. No controle, nos contratos, nos ensaios, na maquinaria imparável do movimento. Se você parar, ele diria mais tarde, você desaparece. E essa foi a lição final que Brian deixou para trás. A música pode salvar os outros, mas apenas a disciplina salva você. Altamont. Mesmo agora, décadas depois, o nome treme na memória de Mick Jagger como um trovão preso nos ossos. Um acorde fantasma que nunca se resolve. Estava destinado a ser luz. Um presente para o povo,
Um concerto gratuito para encerrar a década de 1969 com esperança, não com horror. Paz, amor e música sob um céu aberto. Esse era o sonho. Mas os sonhos, assim como os discos de vinil, podem quebrar sem aviso. Naquele frio dia de dezembro, o coração da década começou a falhar. Mais de 300.000 pessoas se reuniram sob um sol machucado da Califórnia, sem saber que estavam prestes a testemunhar o fim de uma era. Era um mar inquieto de juventude se estendendo, buscando a transcendência, buscando algo maior do que eles mesmos. Quando os Stones subiram ao palco perto do pôr do sol, os holofotes esculpiram Mick em ouro e sombra. Sua voz tremia, não de medo, mas de uma exaustão profunda após meses em turnê. No entanto, ele se movia com aquele desafio magnético, aquela energia crua que fez o mundo acreditar que a música podia salvá-lo. Mas logo além da borda da luz o ar mudou. O ambiente azedou. As brigas irromperam como pequenas fogueiras na escuridão. Garrafas voaram. O medo ondulou pela multidão, como estática através de um alto-falante antigo. E então, a apenas alguns metros de onde Mick estava cantando, aconteceu o impensável. Meredith Hunter, de 18 anos, vestido com um terno verde brilhante que prendia a luz como um farol, foi apanhado em um choque violento que terminou com sua vida em um instante. Em um bater de coração, ele estava dançando. No seguinte, a música havia se calado. As sirenes uivaram através de um silêncio atordoado. Mick congelou, o microfone ainda em sua mão. Sua respiração falhou. Seus olhos fixaram-se no caos que se desenrolava à sua frente. Senti como se o ar tivesse saído do mundo, sussurrou anos depois. Em um momento estávamos tocando, e no seguinte estávamos olhando fixamente para a morte. O microfone se tornou chumbo em sua mão. Pela primeira vez em sua vida, Mick Jagger não tinha absolutamente nada a dizer. Aquela noite não apenas terminou um concerto, terminou uma era. O frágil sonho de que o som podia curar o mundo, o sonho dos anos 60, fraturou-se irreparavelmente em Altamont. Para Mick, tornou-se uma ferida que nunca fechou. Altamont tirou algo de mim, disse décadas depois com a voz baixa. Algo que nunca recuperei. Ele não se referia à fama, ele se referia à fé. A fé na inocência da música. A fé em que a arte ainda podia proteger o artista. Por anos, ele acordou em suores frios, perseguido por luzes intermitentes, poeira e a quietude aterrorizante de uma vida perdida diante de seus próprios olhos. Cada palco após aquela noite, não importava o quão grande fosse, carregava consigo um lampejo de pavor. Uma única respiração onde seu coração parava, esperando que a história se repetisse. Depois daquilo, disse ele, você nunca mais sobe em um palco da mesma forma. O palco, que antes era sua libertação, tornou-se tanto santuário quanto campo de batalha. A performance, que antes era liberdade, tornou-se resistência. Um desafio contra os fantasmas que se recusavam a partir. Mas os fantasmas voltaram de qualquer maneira, mais frios, mais silenciosos, pacientes. Anos mais tarde, relatórios da BBC e arquivos desclassificados do FBI revelaram algo assustador. Membros do clube de motociclistas, contratados como segurança naquele dia, supostamente haviam tramado vingança. Acreditavam que Mick os havia abandonado, os havia vendido quando a fúria do mundo se voltou contra eles. Um plano, segundo os relatórios, visava alcançar sua casa costeira de barco, aproveitando a maré. Mas uma tempestade repentina e inesperada engoliu a tentativa, afundando o barco. O que soava como um boato paranoico tornou-se um registro oficial. Nomes, datas, testemunhos. Isto não era paranoia, confirmou um agente. Era real. Para Mick, essa revelação mudou tudo. A partir daquele dia, cada porta de camarim que rangia soava mais alto. Cada flash de câmera cortava mais fundo. Ele começou a memorizar as saídas de cada edifício tão instintivamente
quanto sabia as letras de suas canções. Você continua se movendo, disse, porque parar é quando o medo te alcança. O medo já não vivia apenas em sua mente. Vivia em seu corpo, seu coração acelerava sem aviso. O sono se tornou superficial, leve. Os médicos chamaram de ansiedade. Mick chamou de memória com dentes. Altamont não apenas levou uma vida. Levou a ilusão de que a música podia proteger alguém. Marcou o fim da inocência, não apenas para um homem, mas para toda uma geração. Naquele dia, o garoto que uma vez cantou por amor, começou a cantar por sobrevivência. Dessa ferida nasceu uma armadura. Mick despejou sua dor e seu medo na precisão. Ele se obcecou com o controle. Dominou os contratos, a logística, cada dólar e cada detalhe. Estava determinado a que o caos nunca, jamais, roubaria seu palco novamente. Depois de Altamont, disse um colega de banda, Mick se tornou o general, porque alguém tinha que nos manter vivos. Talvez a resistência, a verdadeira resistência, não seja apenas cantar através da tempestade. É construir uma fortaleza forte o suficiente para sobreviver a ela. Mesmo agora, em quartos de hotel silenciosos entre turnês, às vezes ele jaz acordado, olhando para tetos desconhecidos, perseguido pela mesma pergunta sem resposta. O que aconteceria se eu tivesse parado o show? O silêncio que se segue é sua única resposta. Porque Altamont nunca foi apenas um concerto que deu errado. Foi um acerto de contas. A noite em que Mick Jagger aprendeu que mesmo a canção mais barulhenta do mundo não pode abafar o som de um sonho morrendo. Mas muito antes dos corações partidos, das traições financeiras e dos ecos ocos da fama trágica, houve uma batida na porta. Uma batida repentina, aguda e inesquecível. Era 1967, o auge dos Swinging Sixties. As ruas de Londres pulsavam como veias elétricas, e a rebelião finalmente tinha ritmo. Os Rolling Stones não eram apenas uma banda. Eram uma revolução vestida de veludo e perigo. 5 jovens que faziam o caos soar como a salvação. Eles acreditavam que eram intocáveis, e por um momento foram. Mas em uma fria noite de fevereiro, na propriedade rural de Keith Richards, em Redlands, a ilusão de liberdade se quebrou com aquela simples batida. Lá dentro, Mick Jagger, Keith Richards e Marianne Faithfull, a musa e amante de Mick, descansavam junto ao fogo. O caos das turnês foi substituído por uma noite por calor e risadas tranquilas. Eles não estavam causando distúrbios, estavam descansando. Mas a traição já havia se infiltrado pelas portas. Um motorista, pago para servir, havia sido pago novamente, para espionar. O tabloide News of the World tinha sido alertado. Prometeram-lhes um escândalo que venderia 1000 manchetes, e eles estavam prestes a conseguir. Lá fora, na escuridão rural, os carros de polícia esperavam com o motor em marcha lenta. Suas luzes estavam fracas, seus motores mal eram um sussurro no frio ar de fevereiro. A armadilha estava montada. Então veio o estrondo. As portas se abriram com força, botas pesadas batendo nas tábuas do chão. Lanternas cortando a fumaça de incenso e cigarros como facas. Os oficiais não entraram para fazer perguntas. Entraram para dar um exemplo. O que encontraram naquela noite acenderia uma tempestade midiática que arderia no coração da cultura britânica. Marianne Faithfull, surpresa e semicoberta por um tapete de pele, tornou-se o símbolo instantâneo do pecado para uma imprensa faminta. No bolso de Mick, encontraram 4 pílulas de anfetamina. Pílulas que eram legais em muitos países e que ele havia comprado legalmente na Itália. Mas na Inglaterra de 1967 eram o suficiente para marcá-lo como um criminoso. Em um único instante, a música se tornou evidência. A rebelião se tornou uma prova penal. O mito da liberdade colapsou sob o peso da autoridade. Pela manhã, não era apenas uma prisão, era uma guerra. Mick, Keith e o negociante de arte Robert Fraser foram colocados sob custódia. As acusações eram ridiculamente pequenas, mas a punição buscada era massiva.
Os tabloides gritavam: drogas, depravação, decadência. Políticos no parlamento exigiam sangue. Os Rolling Stones, que antes eram a trilha sonora da juventude, tornaram-se da noite para o dia os inimigos públicos da decência. Pela primeira vez, a fama voltou seus dentes para dentro. Marianne, com apenas 20 anos, parou fora do tribunal, com o rosto banhado em lágrimas, pronta para assumir a culpa por todos. As pílulas eram minhas, disse ela em voz baixa. Mas Mick se recusou a deixá-la cair. Ele deu um passo à frente, com o queixo erguido, sem piscar, e reivindicou total responsabilidade. Ele poderia ter limpado seu nome em 1 segundo. Poderia tê-la apontado. Mas ele escolheu o silêncio. Foi lealdade, escreveu um jornalista anos depois, disfarçada de rebelião. O veredicto foi rápido e brutalmente cruel. Mick foi sentenciado a 3 meses de prisão. Keith, por acusações diferentes, recebeu 1 ano. A imprensa vibrou. O sistema estabelecido exalou, satisfeito. Parecia que os Stones estavam acabados. Mas então aconteceu o inimaginável. O The Times de Londres, a própria voz da elite britânica, o jornal mais respeitado e conservador do país, voltou-se contra os seus. O editor, William Rees-Mogg, publicou um editorial que mudou tudo. O título era uma pergunta poética. Quem quebra uma borboleta na roda? Suas palavras cortaram a histeria nacional com a calma de um cirurgião. É justo? Ele perguntava. É correto destruir a vida de um homem, uma figura popular, por um punhado de pílulas que muitos tomam? Com uma única manchete, a maré mudou. Em questão de semanas, as sentenças foram anuladas na apelação. Os Stones saíram livres, tecnicamente, mas a liberdade tinha um preço. Dentro de Mick, algo havia se quebrado para sempre. Por trás dos óculos de sol e do sorriso desafiador, ele agora carregava uma verdade que o mundo nunca veria. Que a fama não era um escudo, era um alvo. Ele começou a entender a maquinaria do poder, a fragilidade da liberdade e o preço que isso cobra do corpo e da mente. Em entrevistas anos depois, ele se lembraria das noites sem dormir antes da apelação, das pontadas em seu peito, da sensação de que não importa o quão alto você subisse, o sistema sempre poderia te derrubar. Aquela experiência o envelheceu em semanas. Ensinou-lhe a primeira regra de sobrevivência no Império da Fama. Controle tudo o que puder, antes que o mundo controle você. Desde aquela noite, Mick não era mais apenas um cantor. Ele se tornou um estrategista, um sobrevivente. Um homem que converteria o escândalo em estrutura e o caos em dinheiro. O que o sistema usou para tentar destruí-lo tornou-se seu próprio manual de instruções. E embora as manchetes tenham desaparecido, a mensagem ficou gravada em sua memória como uma cicatriz. Eles não querem apenas sua música, eles querem seu silêncio. Desde aquela batida na porta em 1967, Mick Jagger aprendeu o que realmente custa ficar de pé em um mundo construído para ver você cair. O aplauso da apelação mal havia desaparecido quando o chão sob seus pés voltou a se mover. O que havia começado como uma rebelião de garagem havia se tornado um império financeiro. E os impérios, como Mick estava prestes a aprender, sempre vêm com seus próprios impostos. A mesma nação que havia tentado aprisioná-los agora buscava sangrá-los. Com taxas de imposto que atingiam sufocantes 93% sobre seus ganhos, as leis se tornaram algemas, os contratos, gaiolas. O sucesso se tornou uma corda, apertada não pelo fracasso, mas pelo próprio sistema que uma vez os coroou. E assim, quando os números chegaram frios, oficiais, finais, eles empacotaram o pouco que não podiam deixar para trás: guitarras, fitas master, fantasmas e orgulho. Eles não estavam escapando da justiça, estavam escapando da asfixia. A jornada para o sul foi silenciosa. Londres desapareceu atrás deles, uma cidade desvanecendo-se na névoa. No retrovisor, o horizonte brilhou pela última vez e depois sumiu. A França os esperava, não como um paraíso, mas como um purgatório. Villefranche-sur-Mer, na beira do Mediterrâneo, era linda,
mas era linda da maneira que as coisas quebradas muitas vezes o são. Seu refúgio alugado, Vila Nelcote, erguia-se como um reino esquecido. Suas venezianas brancas comidas pelo sal do mar, seus pisos de mármore rachados, suas paredes respiravam um ar úmido que cheirava a mar, a fumaça e a decadência. A eletricidade falhava constantemente, os instrumentos corroíam com a umidade, as noites se misturavam com as manhãs sem aviso. Eles viviam de cigarros, café, música e loucura. Éramos fantasmas no exílio, Mickey recordaria mais tarde. Mas fantasmas ainda podem fazer barulho. Naquele porão, um espaço que era em parte estúdio e em parte túmulo, eles esculpiram Exile on Main Saint, Exílio na rua principal, para que existisse. Aquele álbum não foi gravado, foi exorcizado. O som que saiu daquele porão era o som do suor, da ferrugem e da redenção. As próprias paredes pareciam zumbir com a exaustão. Cada acorde sangrava no seguinte, como veias carregando uma febre. Era a música de homens que haviam perdido tudo, exceto um ao outro. E naquele exílio, encontraram sua voz mais honesta. O caos naquela vila francesa era o novo normal. Keith desaparecia por dias inteiros, perdido em seu próprio mundo. Os amplificadores morriam no meio de uma tomada perfeita. Às vezes, a eletricidade era cortada no meio de uma canção, deixando apenas o eco da voz de Mickey na escuridão úmida do porão. E, no entanto, de alguma forma daquele caos absoluto nasceu algo eterno. O álbum Exile on Main Saint não buscava a perfeição, ele incorporava a sobrevivência. Cada faixa era uma batida de coração, espancada, machucada, mas de alguma forma ainda constante. Quando terminaram, a banda não celebrou. Não houve champanhe nem gritos. Eles simplesmente se sentaram em silêncio, naquele porão úmido, ouvindo o que haviam conseguido suportar. E em meio a toda aquela ruína daquele exílio autoimposto, chegou o amor. Ou pelo menos, uma versão dele. Maio de 1971. Saint-Tropez brilhava sob um sol muito vivo para a tristeza. Mickey, impecavelmente vestido em um terno de linho branco, tomou a mão de Bianca Pérez Mora Macias diante de um mar de câmeras piscando e chapéus de seda. O ar cheirava a sal marinho e champanhe caro. A realeza, estrelas do rock e estranhos se espremiam para ver a rebelião provar a máscara da elegância. O mundo viu o glamour, viu o auge do sucesso. Os mais próximos viram algo mais. Viram um homem que sorria como se estivesse tentando se lembrar de como fazê-lo. Os votos foram ternos, a música doce, mas sob as risadas forçadas, persistia a dor silenciosa de um homem celebrando sua vida em solo emprestado. Foi lindo, disse ele mais tarde, mas não parecia um lar. Por um momento, pareceu que a luz o havia encontrado novamente. Mas o amor no exílio queima rápido. E quando os convidados foram embora e o champanhe perdeu suas bolhas, a noite caiu silenciosa sobre a Riviera. Ele ficou perto da janela de sua vila alugada, observando o mar respirar contra as rochas. Os anéis em seus dedos brilhavam como pequenos sóis na escuridão. O mundo chamou de casamento. Para Mick, foi uma declaração, uma promessa sussurrada ao vento de que, mesmo despojado de sua pátria, da segurança e da certeza, ele continuaria construindo. Construindo a partir da perda, a partir do ritmo e a partir de pura força de vontade. Essa foi a primeira vez. Ele confessaria mais tarde, com uma honestidade de partir o coração, que percebi que liberdade e solidão podem soar exatamente iguais. Em meados da década de 1980, os Rolling Stones haviam conquistado tudo. Tudo, exceto a paz. O mundo ainda rugia seus nomes, mas nos bastidores, o ar era pesado, denso pela fadiga, ressentimento e o zumbido silencioso de egos grandes demais para caber em uma sala. Eles não eram mais garotos famintos lutando por um pedaço de pão. Eram impérios em movimento, cercados por dinheiro, advogados e barulho. E para Mick, o palco que uma vez o libertou
agora parecia uma gaiola. Uma gaiola de ouro, mas uma gaiola, no final das contas. O sucesso, ele diria mais tarde, pode te diminuir se você não o segurar com cuidado. Aconteceu em Amsterdã. Apenas mais um hotel anônimo, apenas mais uma noite de insônia após outro show com ingressos esgotados. Um corredor, um telefone, 4 palavras descuidadas. Onde está meu baterista? Ele disse isso levemente, quase distraidamente. Mas Charlie Watts, o ritmo silencioso que havia levado Mick por 20 anos de caos, ouviu algo muito mais profundo. Ele ouviu propriedade, onde deveria ter havido irmandade. Em questão de minutos, o homem de voz suave, sempre vestido com ternos cinzas sob medida, bateu na porta de Mick. Não havia holofotes. Não havia multidão. Apenas 2 homens, com décadas de barulho entre eles. Charlie ajeitou as abotoaduras da camisa, olhou Mick diretamente nos olhos e disse, com a calma de um trovão prestes a explodir: "Eu não sou seu baterista, você é meu cantor." E então, sem aviso, veio o único e devastador golpe. Um soco direto, desferido não com ódio, mas com o coração partido pela decepção. Mick tropeçou para trás, caindo sobre uma mesa de serviço. Ele estava atordoado, não tanto pela força física, mas pelo peso da verdade. Naquele segundo congelado, o mito rachou. O deus do rock era apenas um homem, sangrando, confuso, dolorosamente humano. Keith Richards diria mais tarde que agarrou Mick pouco antes que ele caísse pela janela aberta do hotel. Mas o que Mick lembrou não foi a queda. Foi o reflexo. O espelho do outro lado da sala lhe mostrou algo que ele não via há anos. Viu exaustão. Viu idade. Viu medo. Viu o peso de sua própria ambição refletido em seus olhos. Aquele golpe não machucou seu rosto. Fraturou sua ilusão. "Eu mereci", admitiu anos depois. "Eu tinha esquecido que o que nos mantinha vivos não era a fama. Era o respeito." Na manhã seguinte, o ar no hotel estava dolorosamente quieto. Desculpas não foram proferidas. Não eram necessárias. O punho de Charlie já havia dito tudo. Para Mick, foi o início de um acerto de contas. Ele começou a dormir menos e a ler mais contratos. Começou a correr quilômetros antes do amanhecer. Assumiu o controle de cada livro de contabilidade, cada luz do palco, cada acordo. Estava determinado a nunca mais perder o ritmo que quase havia escapado de suas mãos. Os críticos chamaram de mania de controle. Keith chamou de ego. Mick chamou de sobrevivência. Aquela noite em Amsterdã não quebrou os Stones. Definiu sua segunda vida. A banda que uma vez tocou por rebelião, agora tocava por resistência. E para Mick, cada turnê depois disso carregou um tipo diferente de pulso. Não a batida imprudente da juventude, mas o batimento deliberado de um homem que havia visto seu próprio reflexo e se recusado a se afogar nele. "Você aprende", ele diria mais tarde, "que até lendas têm que conquistar o direito de continuar de pé." Mas não foi a fama que cortou mais fundo. Foi a ausência. O tipo de ausência que não se anuncia com sirenes ou manchetes de escândalo, mas com um silêncio tão pesado que dobra o ar. No final de 1985, quando as tempestades de escândalos e egos finalmente haviam começado a se acalmar, Mick Jagger enfrentou uma perda sobre a qual nenhum crítico podia escrever e que nenhum aplauso podia abafar. Nos últimos dias de dezembro, Ian Stewart, o primeiro bater de coração da banda, sua bússola inabalável, o engenheiro silencioso que construiu seu começo, tinha se ido. Ele tinha apenas 47 anos. Um ataque cardíaco o atingiu sem aviso. Sem despedidas, sem ensaios, apenas um silêncio repentino, absoluto e impiedoso. Para o mundo, Ian Stewart era apenas um nome nos créditos dos álbuns. Mas para Mick, ele era a alma que mantinha seu fogo centrado. Ele era a âncora. Ele nunca quis os holofotes, sussurrou Mick uma vez em uma rara confissão. Ele só queria que a música funcionasse, que fosse honesta. E quando aquele bater de coração, o verdadeiro motor da banda, parou, algo dentro de Mick também parou.
Não foi um colapso barulhento. Foi um blackout completo. Seu desafio habitual, aquela energia elétrica que o definia, diminuiu da noite para o dia. Nas entrevistas, ele sorria para as câmeras, mas aqueles que o conheciam há mais tempo viam a fratura. O fogo por trás de seus olhos havia se reduzido a cinzas. Ian Stewart não era o rosto da rebelião. Ele era sua arquitetura. Antes dos estádios, antes dos jatos particulares e dos discos de platina, ele era o homem que mantinha os cabos desembaraçados e evitava que os temperamentos ardessem fora de controle. Keith uma vez o chamou de a cola. E quando essa cola desapareceu, tudo começou a se mover, a parecer instável. Mick admitiria mais tarde, em voz baixa, que cada estúdio parecia mais frio sem ele. Cada ensaio parecia mais pesado. Você não percebe o que alguém está segurando, disse ele, até tentar parar onde ele costumava estar. Não se tratava de acordes ou notas, tratava-se do equilíbrio, aquele ritmo invisível que mantinha o caos afinado. Ian sempre tinha sido esse ritmo. Era a calma sob o barulho, a razão por trás da rebelião, o homem que lembrava a Mick que a fama não significava nada se você perdesse o chão sob seus pés. Sem ele, as risadas no camarim soavam estranhas, ocas, fora de compasso, ligeiramente fora do tempo. O mundo nunca notou, mas Mick sim. Ele sempre notaria. Pela primeira vez em sua vida, o sucesso pareceu mais pesado do que a fome. As luzes do palco ainda ardiam, mas já não o aqueciam. Cada noite, quando o foco principal atingia seu rosto, seus olhos se desviavam instintivamente para o espaço onde Ian costumava se sentar, esperando por um som, uma aprovação silenciosa, que nunca voltaria. A dor não rugiu, rastejou, instalou-se em seu peito, em seu sono, em seu pulso. O médico notou que sua pressão arterial havia subido perigosamente. Mick culpou o calendário exaustivo da turnê, mas aqueles que o conheciam entenderam a verdade. Era o luto usando uma máscara. Mesmo rodeado por milhões de pessoas gritando seu nome, ele estava sozinho de uma maneira que o aterrorizava. A morte de Ian não foi apenas a perda de um amigo. Foi o colapso silencioso dos alicerces de tudo o que Mick havia construído. As mansões, a fortuna, o império do som. Tudo isso agora carregava o leve tremor de algo que faltava. Porque às vezes o custo da grandeza não é o fracasso. É a resistência. É o preço de sobreviver àqueles que o mantiveram firme. É continuar se apresentando quando a própria música parece assombrada pelos que se foram. Ele nunca quis crédito, disse Mick uma vez com a voz ligeiramente embargada. Mas tudo o que fizemos, tudo, apoiava-se nele. E assim, enquanto os Stones trovejavam pelo mundo, quebrando recordes, lotando estádios e adicionando milhões mais ao seu império, o preço era contado em algo muito mais raro do que dinheiro. Em memória, em silêncio e na cadeira vazia ao lado do piano que ninguém, jamais, ousou preencher. Esse foi o momento em que Mick Jagger realmente entendeu o peso da sobrevivência. Não apenas em batimentos cardíacos, mas no que esses batimentos deixam para trás. Porque algumas perdas nunca ecoam. Simplesmente ressoam, silenciosamente, para sempre. E para Mick, o silêncio que Ian deixou para trás era mais alto do que qualquer canção que ele voltaria a cantar. Após a perda devastadora de Ian Stewart, a batida fundadora dos Rolling Stones, o engenheiro silencioso que acreditou em Mick muito antes de o mundo ouvir, as costuras da vida pessoal de Mick Jagger começaram a se desfazer. Marcou um ponto de inflexão. Um momento em que os aplausos já não podiam abafar a dor, onde as luzes do palco pareciam mais frias do que o silêncio que esperava nos bastidores. O fogo que uma vez consumiu estádios começou a piscar para dentro, iluminando as fraturas por trás da fachada da fama. Pela primeira vez, a música de Mick não pôde salvá-lo de si mesmo. Seu espírito e seu foco se distanciaram. Ele deslizou em uma série de amores que queimaram muito rápido, muito brilhantes, deixando para trás apenas cinzas e arrependimento.
É um cruel paradoxo da vida que o homem que podia mover milhões com uma única canção não pudesse se agarrar àqueles que uma vez estiveram mais próximos. Cada coração partido deixava um eco. Cada adeus, uma sombra mais longa que a anterior. Apesar de todo o seu charme, sua riqueza e seu carisma interminável, Mick Jagger, o eterno líder do mundo, nunca encontrou um amor que pudesse durar mais do que a música. Sua primeira filha, Caris, nasceu de uma conexão breve, mas apaixonada, com a cantora Marsha Hunt em 1970. Um amor que surgiu no caos da fama e depois se desvaneceu sob o seu imenso peso. Quando Caris veio ao mundo, Mick hesitou. Por meses, ele se recusou a reconhecê-la. Foi um silêncio que falou mais alto do que qualquer negação. O tribunal, não o berço, tornou-se o local onde a identidade de sua primeira filha foi reconhecida. Embora mais tarde ele tenha aceitado a responsabilidade financeira, a distância emocional permaneceu vasta, inalcançável. Eu era jovem, egoísta, corria muito rápido. Ele refletiria anos depois. Seu tom não era defensivo, mas profundamente cansado. Caris cresceu longe dos braços de seu pai. Ela cresceu vendo da periferia como o nome de seu pai preenchia as ondas de rádio e as capas de revistas, enquanto seu próprio mundo permanecia em um silêncio ensurdecedor. Que tragédia devastadora! Que uma menina tenha que lutar em um tribunal apenas para ser vista pelo homem cujas canções abalaram nações inteiras. A fama havia dado a Mick Jagger absolutamente tudo. Tudo, exceto a coragem de ficar parado o tempo suficiente para segurar o que mais importava. Após a distância com Caris, veio o casamento que capturou todas as manchetes e o coroou como o rei indiscutível do glamour. Bianca Pérez Mora Macias, a modelo nicaragüense que personificava a graça elétrica e o perigo dos anos 70. Seu casamento em 1971, sob o sol brilhante de Saint-Tropez, foi um espetáculo mundial. Estrelas de cinema, fotógrafos, realeza, o próprio mundo parecia orbitar em torno deles. No entanto, mesmo enquanto o champanhe fluía e os flashes das câmeras explodiam como fogos de artifício, as rachaduras já estavam se formando sob a superfície. A vida de Mick, vivida sob o zumbido constante das câmeras e a tentação infinita, deixava muito pouco espaço para a ternura. A traição seguia a fama como uma sombra inevitável. Em apenas 7 anos, Bianca se foi. Ela levou sua filha Jade com ela, deixando Mick sozinho com o eco de uma promessa que ele nunca pôde cumprir. Ele era casado com a música, disse um amigo uma vez, e nunca sobrava o suficiente dele para mais ninguém. A partida de Bianca reabriu uma ferida antiga. O mesmo silêncio que uma vez havia atormentado a infância de Caris, agora caía novamente entre pai e filha. Jade passaria sua juventude tentando fechar essa distância, perseguindo o afeto do pai através dos mesmos palcos e das mesmas revistas que uma vez carregaram a voz dele. E então chegou Jerry Hall. A modelo texana, cuja calidez inata e humor sulista pareceram derreter até a lendária armadura de Mick. Eles ficaram juntos por quase 2 décadas. Tiveram 4 filhos, Elizabeth, James, Georgia May e Gabriel. E por um tempo, apenas por um tempo, pareceu que ele havia encontrado o que toda lenda anseia secretamente: paz. Mas a paz raramente sobrevive ao peso da história. Jerry se tornou seu amor mais duradouro, mas nem mesmo ela pôde competir com o barulho de um mundo que se recusava a deixá-lo descansar. O lar da família estava cheio de risadas, sim, mas também de ausências. Longas turnês que duravam anos, noites intermináveis no estúdio, tempestades de tabloides que nunca cessavam. Seu filho James, também músico, falaria mais tarde sobre a pressão invisível que o atormentava enquanto crescia. Eu não queria ser ele, disse James. Eu só queria que ele me visse. Era a tragédia da proximidade, estar tão perto fisicamente, mas a oceanos de distância emocional. Mick estava presente nas fotos, no legado, nas contas bancárias, mas nem sempre no sentimento. Em 1999, a fundação voltou a rachar. Jerry pediu o divórcio.
Sua paciência desgastada após anos de silenciosas angústias e traições públicas finalmente se quebrou. O golpe final veio quando o mundo soube que Mick havia tido outro filho, Lucas Jagger, com a modelo brasileira Luciana Moradi. A notícia explodiu em todas as manchetes do planeta. Mas para Lucas, não era uma manchete. Era a história de sua vida. Ele cresceu a oceanos de distância, vendo seu pai não na mesa do café da manhã, mas nas telas de televisão. Sua voz ecoava nos rádios, não nos corredores de sua casa. "Por que todo mundo o conhece?" ele perguntou uma vez em voz alta. "Mas eu nunca o conheci?" Era uma pergunta que nenhuma fortuna podia responder. Embora Mick tenha tentado mais tarde reparar o que a distância havia construído, aqueles primeiros anos cruciais permaneceram marcados pelo silêncio. E, no entanto, apesar de todos os erros, de todas as ausências devastadoras, Mick nunca fugiu completamente da paternidade. Ele fez o esforço, estendeu a mão, apoiou financeiramente, ligou, tentou repetidamente reconstruir as pontes que a fama havia queimado. Mas o amor que chega tarde, muitas vezes se torna amor mal compreendido. Mesmo quando o coração tem boas intenções, o tempo pode converter o esforço em apenas um eco. "Você não pode consertar o passado", Mick disse a um amigo uma vez. "Você só pode aparecer para o que resta dele." E talvez essa seja a verdade mais cruel de todas. Que o homem que dominou o ritmo do mundo nunca dominou realmente o ritmo do amor. Construiu impérios de som, mas nunca pôde silenciar a dor dos silêncios que deixou para trás. Porque, às vezes, o custo da imortalidade não é a morte, é a distância que você carrega enquanto ainda está vivo. Dizia-se que após cada tempestade, Mick Jagger encontrava uma maneira de voltar a dançar. Mas quando Lorraine Scott entrou em sua vida, ele parou de correr e finalmente ficou quieto. Ela não foi o fogo que o queimou, foi a calma que resfriou a chama. Durante 13 anos, ela se tornou seu centro silencioso. A silhueta alta e elegante que se movia através de seu caos com uma graça inexplicável. Sua voz era um sussurro de estabilidade em um mundo que nunca parava de rugir. Ela entendia seus silêncios, seus estados de espírito, sua inquietação eterna. "Ela nunca quis me domar", disse Mick uma vez em voz baixa. "Ela só queria que eu respirasse." E por um tempo, ele o fez. Com Lorraine, o barulho se desvaneceu. As festas diminuíram, as noites se tornaram mais longas e tranquilas. E Mick, o homem sempre rodeado de gente, começou a aprender como soava a paz. Mas em 2014 a paz se quebrou sem aviso. Uma ligação do apartamento dela em Manhattan. Uma ligação que carregava palavras que o mudariam para sempre. Lorraine havia partido. 49 anos. Sem adeus. Sem uma nota longa o suficiente para dar sentido. Em um instante, o próprio ritmo de sua vida colapsou. Sozinho, em um quarto de hotel na Austrália, Mick caiu no chão quando a notícia o atingiu. Um homem que havia sobrevivido aos excessos dos anos 60, que havia enterrado colegas de banda e irmãos, agora desmoronava sob uma perda que não pôde prever nem prevenir. Diagnosticado com transtorno de estresse agudo, ele cancelou uma turnê inteira pela primeira vez em toda a sua carreira. "Eu simplesmente não podia acreditar. Não percebi quanta dor ela estava sentindo", sussurrou mais tarde, sua voz tão fina quanto cristal. O homem que havia resistido a tudo havia se quebrado. Dias após a tragédia, ele voltou ao apartamento dela em Manhattan. Não voltou para pegar suas coisas, voltou para lembrar. O espaço permanecia intocado, congelado no tempo. Seus vestidos ainda pendurados no armário. Seu perfume ainda pairava no ar. Seus sapatos, ordenadamente alinhados junto à porta, como se esperassem por uma vida que já havia terminado. Mick sentou-se no meio da sala por horas, imóvel. O homem que podia comandar 60.000 pessoas até o frenesi, agora se via incapaz de mover um único centímetro. "Senti que se eu tocasse em algo", disse ele, "eu a perderia de novo, completamente." Aquela casa se tornou um mausoléu da memória. Cada canto zumbia com o fantasma da risada dela. Cada objeto carregava um peso insuportável.
Amigos disseram que seus olhos se apagaram depois disso, que o fogo azul agudo em seu olhar se extinguiu, tornando-se algo mais suave, mais gentil, permanentemente atormentado. O mundo exterior viu a mesma arrogância, o mesmo sorriso lendário. Mas por trás dessa máscara havia uma ferida que se recusava a sarar. Uma parte de mim morreu com ela, confessou anos depois. Ele continuou cantando, é claro, mas a voz havia mudado. Era mais suave, mais velha, tocada por algo que nenhum ensaio podia ensinar: a dor verdadeira. E então, como se o próprio universo quisesse lhe oferecer uma última misericórdia, chegou 2016. Aos 73 anos, quando a maioria dos homens se rende à nostalgia e ao passado, a história de Mick tomou um rumo inesperado. Com a bailarina Melanie Hamrick, 44 anos mais jovem, ele deu as boas-vindas ao seu 8º filho, um menino chamado Devereux Octavian Basil Jagger. O relacionamento deles era tranquilo, protegido dos holofotes, um eco suave após décadas de trovões e tempestades. Isso me fez lembrar como é sentir novos começos, diria Mick sobre seu filho, com os olhos se suavizando em um raro momento de vulnerabilidade pública. Devereux era mais do que um bebê. Era um lembrete. Um lembrete de que a vida, mesmo após a devastação total, ainda ousa recomeçar. No entanto, o legado de Mick como pai havia sido gravado por muito tempo em contradições agridoce. Uma história de silêncios e distâncias. Carice, sua primogênita, com a cantora Marsha Hunt. Teve que lutar nos tribunais apenas para ser reconhecida. Uma filha que cresceu aprendendo o nome do pai no rádio antes de ouvi-lo de seus lábios. Bianca Pérez Mora, sua única esposa, deu-lhe Jade. A filha que viu o mundo de seus pais colapsar sob o olhar implacável da fama. Jerry Hall deu-lhe 4 filhos: Elizabeth, James, Georgia May e Gabriel. Por anos, eles foram sua âncora, mas até mesmo aquele lar, aquele refúgio, tornou-se um quarto de hotel de ausências. Seu próprio filho, James, admitiu uma vez em voz baixa: "Eu não queria ser a sombra dele. Eu só queria que ele me visse." A fratura final com Jerry veio em 1999. A paciência dela se esgotou quando o mundo soube que Mick havia tido outro filho, Lucas, com a modelo brasileira Luciana Moradi. Jerry se foi, levando a calidez que o havia mantido estável por décadas. E Lucas cresceu a oceanos de distância. Um menino que conhecia a voz do pai pelas canções, não pelo som de seus passos no corredor. "Por que o mundo inteiro conhece meu pai?" perguntou uma vez. "Mas eu não." No entanto, apesar de tudo, Mick tentou. Enviou cartas, fez ligações, apoiou a todos financeiramente, ferozmente. Mas o amor, quando atrasado, transforma-se em um idioma que poucos aprendem a falar fluentemente. Os tabloides contaram seus amantes. 4.000, talvez mais, mas nenhuma ficou. Por trás de cada manchete havia um fantasma. Por trás de cada aventura, o eco de algo perdido. A fama lhe havia dado tudo: mansões, dinheiro, música eterna. Mas tinha roubado a única coisa que ele nunca pôde comprar de volta: o tempo. Tempo com aqueles que o amaram antes das luzes. Tempo para dizer as palavras certas antes que se transformassem em arrependimentos. E à medida que os anos passavam e o barulho se acalmava, Mick começou a entender. Nunca foram os palcos que o mantiveram vivo. Foram os silêncios entre eles. Porque quando a música parava, tudo o que restava eram os rostos que ele não pôde segurar, as vozes que ele já não podia ouvir, e a verdade. A verdade de que até as lendas, no final, cantam suas canções mais altas apenas para preencher os espaços vazios que o amor deixou para trás. Quando o barulho do mundo começou a se desvanecer e a dor dos amores perdidos se tornou apenas mais um fantasma no corredor da memória, Mick Jagger se viu diante de um tipo diferente de inimigo. Um de quem ele não podia fugir, nem superar correndo, nem encantar com palavras para que ficasse em silêncio.
Desta vez não era a traição, não era um coração partido, era a lenta e inevitável rebelião de seu próprio corpo. Aos 75 anos, o coração que havia carregado meio século de ritmo, batendo no compasso de distúrbios, estádios e o pulso de milhões, finalmente começou a falhar. O diagnóstico foi categórico. Uma válvula defeituosa e uma cirurgia de vida ou morte que poderia salvá-lo, ou silenciá-lo para sempre. Pela primeira vez, as luzes ofuscantes do palco foram substituídas pelas fluorescentes estéreis de um hospital. O único ritmo era o bip das máquinas, marcando cada segundo incerto. Ele jazia ali, sozinho naquele quarto branco e imaculado, olhando seu próprio reflexo no vidro da janela. Por um momento, não havia lenda. Não havia ícone. Havia apenas Michael Jagger. Pequeno, sob o peso de sua própria história, seu corpo esculpido por décadas de desafio. As enfermeiras passavam em silêncio. O mundo exterior seguia em frente, mas dentro daquele quarto, o tempo parecia parar. Ele pensou nos quilômetros que havia corrido sobre os palcos, as noites de som rugidor, os aplausos que uma vez pareceram eternos. Tudo isso valeu a pena? Ele se perguntou. Ele passou uma vida inteira superando o inevitável. Cada concerto era uma declaração de que ele ainda podia desafiar a gravidade, que ainda podia dobrar o tempo. Mas a verdade sussurrada através de um pulso que enfraquecia era simples. Até o coração mais barulhento, aquele que bateu por milhões, deve se render um dia. Eu costumava pensar que podia ganhar a corrida da velhice, disse ele mais tarde, com uma rara honestidade. Acontece que ela sempre sabe onde você está. A verdade, sussurrada através desse pulso enfraquecido, era simples. O corpo sempre vence. E, no entanto, ele voltou. Voltou ao palco. Não pela glória, essa ele já tinha. Nem mesmo pelo dinheiro que lhe sobrava. Voltou porque a música era o único lugar, o último canto do mundo, onde a vida ainda parecia infinita. A primeira vez que ele pisou em um palco após a cirurgia, sob o clarão branco do holofote principal, seu peito reparado doía, mas sua alma rugia. Eu ainda estou aqui, sussurrou no microfone. E a multidão, aquelas dezenas de milhares de almas, responderam como um trovão. Cada batida da bateria desde aquele dia era tempo emprestado. Cada nota que ele cantava, um silencioso ato de desafio contra o inevitável. Mas o destino, implacável como sempre, tinha outro silêncio esperando. O silêncio final. Em 2021, esse silêncio chegou. Charlie Watts. O homem que havia mantido o ritmo de Mickey por quase 60 anos. O bater de coração que nunca falhava. Tinha-se ido. Não houve show. Não houve aviso. Não houve um último bis. Simplesmente se foi. Mickey não chorou em público. Não precisava. Aqueles que o observaram por décadas o viram. Viram a dúvida, aquela micropausa antes de começar um verso. Viram o piscar em seus olhos quando a bateria batia, apenas um milissegundo fora do lugar. Charlie havia sido mais do que um baterista. Era a âncora de Mick. O batimento cardíaco tranquilo e constante sob cada tempestade. Ele era minha bússola, disse Mick mais tarde com a voz embargada. Quando o perdi, perdi meu senso de direção. Cada concerto depois disso pareceu diferente. Cada refrão era um adeus. Cada bis, uma oração sussurrada. Às vezes, durante os ensaios, ele ainda se virava instintivamente para onde a bateria de Charlie costumava estar, esperando por aquele movimento sutil de cabeça, aquele sorriso tranquilo que dizia: estamos firmes, siga em frente. Mas agora havia apenas o vazio. Um espaço tão pesado que parecia vibrar. Ele continuou tocando de qualquer maneira. Não porque não doesse. Ele continuou tocando porque parar apenas faria o silêncio mais alto. Por trás dos paetês e da arrogância lendária, havia agora um homem idoso. Um homem de pé no palco, carregando consigo cada fantasma a quem havia sobrevivido. Brian, Ian, Lorraine e agora Charlie. Todos costurados no tecido de sua voz. Suas canções, que antes eram hinos de rebelião juvenil, haviam se tornado requiem, requiem de lembrança. Não são os anos que te desfazem,
disse ele em voz baixa uma vez. São os silêncios que vêm depois. Agora, quando ele sobe ao microfone e as luzes baixam, quase se pode ouvir. O tremor em sua respiração, o peso em seu tom. Cada letra já não é apenas uma melodia. É uma amarra, frágil e brilhante. Uma corda que o une àqueles que uma vez estiveram ao seu lado. À juventude, à irmandade, ao pulso selvagem e intacto de uma vida que se recusou a se desvanecer. E quando o último acorde se apaga, o aplauso sobe. Mas ele já não o ouve da mesma maneira. Porque o que perdura para ele não é o barulho, é a memória. É o bater do coração de Charlie, que ele ainda sente ressoando na escuridão. E a beleza tranquila e brutal de saber que às vezes a música não nos salva. Ela simplesmente deixa que aqueles que perdemos vivam novamente, mesmo que seja apenas por alguns batimentos trêmulos. Hoje, aos 82 anos, Sir Mick Jagger vive. Mas já não vive como um homem que persegue o rugido da multidão. Vive como um homem que conquistou o luxo mais raro de todos, a paz. Desde aquele garoto na Inglaterra do pós-guerra que cantava sob postes de luz frios e sonhava com ritmos distantes, até se tornar uma das figuras mais ricas e duradouras da história da música, sua jornada é a prova definitiva. A prova de que a rebelião, quando alimentada com disciplina e visão, pode se tornar um império. Hoje, seu patrimônio líquido ultrapassa 550 milhões de dólares. E, no entanto, cada dólar desse império foi esculpido. Esculpido em ritmo, coragem e sobrevivência. Esta não é uma riqueza herdada. É o som de meio século de movimento, suor e resistência implacável, transformado em legado. Através dos continentes, o mundo de Mick Jagger brilha como um museu vivo da história do rock. Na Inglaterra, sua propriedade em West Sussex, uma grandiosa mansão do século XVI, rodeada por prados ondulantes e florestas de carvalhos. Este é o coração de sua paz. Um lugar onde o tempo se move lentamente, onde ele passa as manhãs caminhando por jardins encharcados de orvalho com seu filho mais novo, Devereux. Dentro, a mansão sussurra elegância. Lareiras de pedra, tapeçarias antigas e quartos iluminados pelo sol, repletos de estantes com poesia, arte e história. Aqui é onde o rebelde encontrou a quietude. Onde o homem que uma vez governou estádios, agora cuida de rosas e lê contos para seu filho antes de dormir. Na França, na Riviera Francesa, o fantasma do passado ainda perdura. Villa Nelcote, a mansão onde os Rolling Stones gravaram o caótico Exile on Main Saint no início dos anos 70. Embora ele não viva mais lá, continua sendo um dos endereços mais icônicos da história do rock. Seus pisos de mármore ainda carregam o eco das guitarras, das risadas e do caos da meia-noite que se tornou lenda. No Caribe, seu refúgio na ilha de Mustique, conhecido como Star Groves. Ali o ar vibra com serenidade. As palmeiras emolduram o horizonte turquesa e o único som ao pôr do sol é o aplauso do oceano. É aqui que Mick recebe familiares, amigos e às vezes ninguém, optando pela solidão em vez do espetáculo. Nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, sua cobertura perto do Central Park brilha como uma coroa de cristal sobre o horizonte. Minimalista, moderna e com vistas panorâmicas da cidade que uma vez refletiu sua energia incansável. E em algum lugar no Vale do Loire, outro castelo francês guarda sua coleção de arte. Obras-primas de Picasso, Francis Bacon e Basquiat. Testemunhas silenciosas de uma vida que transformou a rebelião crua em um refinamento absoluto. Juntas, suas propriedades abrangem 4 países e múltiplos mundos. O mundo do rebelde, o mundo do pai, o mundo do artista e, finalmente, o mundo do homem que sobreviveu a tudo. Suas propriedades abrangem 4 países e 4 mundos distintos, refletindo o homem em que ele se tornou. A tradição enraizada da Inglaterra, a graça cultivada da França, a ambição implacável da América e a calma conquistada a duras penas do Caribe. Suas posses não são um excesso, são símbolos de sua evolução.
Sua garagem é o sonho de um colecionador. Aston Martins antigos, Bentleys, Ferraris e o mesmo Jaguar E-Type, que uma vez o levou a toda velocidade pelas noites selvagens de Londres nos anos 60. Em seus arquivos pessoais descansam dezenas de guitarras, cada uma imortalizada em uma canção que moldou gerações. A Gibson, que cantou Angie. A Telecaster, que gritou Start Me Up. Seu pulso conta sua própria história. Uma rotação de Patek Philippe antigos, Cartier Tanks e Rolex Daytonas. Ele não os usa para ostentar, mas como lembranças. Lembranças do tempo sobrevivido. Houve um tempo em que ele possuía um jatinho particular. Hoje, ele prefere voos fretados e viagens marítimas. A bordo de um iate discreto, mais elegante, ele desliza silenciosamente pelo Mediterrâneo, longe, muito longe, do caos que uma vez comandou. Mas talvez o reflexo mais fiel de sua imensa riqueza não seja o que ele possui. É o que ele dá. Em silêncio, Mick doou dezenas de milhões para causas que abrangem desde a educação musical para jovens, o bem-estar infantil até a ajuda mundial em casos de desastre. Ele financia bolsas para músicos que estão começando, apoia a pesquisa médica, contribui para a conservação do meio ambiente e, na maioria das vezes, ele o faz anonimamente. Quando você teve a sorte de viver tanto tempo, disse ele uma vez em uma rara entrevista, você deve algo àqueles que ainda estão vivendo. E enquanto sua filantropia se expande para o mundo, sua vida privada se suavizou, tornando-se algo simples, quase terno. O homem que uma vez encarnou a rebeldia selvagem, agora encarna a reflexão. Seus 8 filhos, desde Carice, sua primeira filha com a cantora Marsha Hunt, até Devereaux, o mais jovem com a bailarina Melanie Hemrick, tornaram-se sua redenção silenciosa. Com Jade, a filha que compartilha com Bianca Jagger, ele discute arte e arquitetura. Com Elizabeth, James, Georgia May e Gabrielle, seus 4 filhos com Jerry Hall, ele compartilha refeições, risadas e um orgulho gentil. Lucas, seu filho com a modelo brasileira Luciana Moradi, o visita frequentemente, fechando o que antes era distância com um novo entendimento. Eles são a melhor coisa que ajudei a criar, disse Mick uma vez, meio sorrindo, meio doendo. Uma confissão única de um homem que viu impérios se levantarem e caírem. Seu testamento é tão reflexivo quanto a vida que ele conduziu. Ele garantiu que cada filho, cada neto e até mesmo o pessoal que o acompanhou por anos sejam cuidados. Além da riqueza pessoal, ele reservou doações significativas para fundos de caridade, garantindo que o mesmo ritmo que o levou através do caos da fama continue a elevar outros muito depois que a música parar. E, no entanto, a música não parou. Mesmo agora, em sua 8ª década de vida, Mick Jagger continua gravando, continua se apresentando, continua se movendo. O álbum Hackney Diamonds, de 2023, demonstrou o que muitos duvidavam, que o fogo, embora envelhecido, ainda arde com força. Sua voz pode carregar o tremor dos anos, mas seu espírito permanece indomável. Quando ele sobe ao palco hoje, cada movimento já não é rebelião, é gratidão. Cada letra já não é apenas uma canção, é sobrevivência. Agora sua vida é mais tranquila, mais rica e infinitamente mais humana. Ele passa seus dias entre continentes e suas noites em quietude. Há jantares com a família, caminhadas à beira-mar, cartas não respondidas e risadas que não são forçadas. Ele já não persegue a imortalidade, ele é a prova viva dela. E talvez essa seja a lição mais verdadeira de todas. Que a maior riqueza não são os carros, nem as propriedades, nem mesmo os milhões no banco. É a resistência. A habilidade de continuar de pé quando todas as razões do mundo lhe dizem para cair. Mick Jagger transformou o barulho em arte, a fama em sabedoria e o próprio tempo em ritmo. Portanto, se sua história te tocou, se te lembra que sobreviver pode ser um tipo de graça, deixe sua voz aqui embaixo. Compartilhe sua lembrança favorita dos Rolling Stones, sua canção, sua história.
Deixe que a jornada dele te lembre que não importa onde você comece. A grandeza é construída um passo de cada vez, uma nota de cada vez, um bater de coração de cada vez. E antes de ir, que sua vida seja longa, seu coração forte e seus sonhos imparáveis. Que você e seus entes queridos vivam uma vida de paz, saúde, felicidade e abundância. Porque no final, como Mickey cantou uma vez, você nem sempre pode conseguir o que quer, mas se tentar às vezes pode descobrir que você consegue o que precisa, 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 consegue o que precisa,